Olá, amigos da Bike no Ar. No vídeo de hoje, eu, Luiz Voltolini, e o Aparecido Inácio, vamos entrevistar a urbanista Kelly Fernandes. Kelly, por favor, fale para a gente um pouco sobre seus estudos e sobre seu trabalho. Primeiro eu quero agradecer o convite. Eu estou muito feliz em participar da conversa de hoje. Sobre a minha formação, eu sou graduada em Arquitetura e Urbanismo e sou especialista em Economia Urbana e Gestão Pública. Eu trabalho há cerca de 7 anos com transporte e mobilidade urbana, trabalhei em diferentes áreas, tendo sido a primeira, assim, a mais expressiva, com planejamento de sistemas de transporte de média e alta capacidade, que é o metrô, o trem, sistemas BRT. Depois eu trabalhei por 4 anos em uma consultoria que faz planos de mobilidade. Lá eu participei desses planos e também fazia projetos de infraestrutura para mobilidade a pé e para mobilidade por bicicleta. Mais recentemente, atualmente, né, eu faço parte da equipe do programa de mobilidade do IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Lá nós atuamos na defesa dos direitos dos usuários do transporte, do sistema de transporte, que inclui também as pessoas que utilizam a bicicleta para se deslocar. Certo. E como é que funciona a questão da mobilidade urbana com a bicicleta? Você acha que melhora a mobilidade? Você acha que a bicicleta é a solução do transporte agora com essa época de pandemia? Eu acredito que nós temos um grande desafio quando o tema é mobilidade por bicicleta. Uma das leis importantes que nós temos, que trata da infraestrutura, do uso da bicicleta como meio de transporte, é a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Ela é uma lei de 2012 que estipula que todos os municípios que têm mais de 20 mil habitantes, aglomerações ou municípios em regiões metropolitanas com mais de 1 milhão de habitantes, instâncias turísticas, façam planos para pensar a mobilidade das suas cidades a médio e longo prazo. Quando a política de mobilidade foi instituída como uma lei federal, a 12.587, ela determinou prioridades das pessoas, dependendo do meio que elas utilizaram para se locomover, dentro do sistema viário. Quando a gente olha essas prioridades, o meio de transporte mais prioritário é a mobilidade a pé e depois vem a mobilidade por bicicleta. Essa determinação deveria ter revolucionado toda a nossa infraestrutura urbana e as nossas políticas públicas. No entanto, nós não conseguimos fazer isso, por ausência de prioridade da agenda pública em construir mais e melhor infraestrutura para quem usa bicicleta e também no orçamento público, que é o meio pelo qual o poder público pode fazer investimentos para melhorar por exemplo, construir ciclofaixas, ciclovias, implantar paraciclos. Então, agora com a pandemia, a ausência de prioridade virou um grande problema, porque hoje a bicicleta poderia ser um meio para as pessoas conseguirem chegar com mais segurança nos lugares que elas precisam, quando elas necessitam fazer esses deslocamentos. Só que as cidades não estão preparadas. Kelly, São Paulo é enorme. São Paulo é um monstro e, ao mesmo tempo, ele é espelho para o Brasil e para o mundo. Falar de mobilidade e urbanismo em São Paulo é um grande desafio, exatamente pela quantidade de diferença, pelos desafios e pela demanda que a cidade envolve. Como que você administra isso? Como é que vocês trabalham aí no IDEC? Pontualmente, quais são os principais desafios que o urbanismo e mobilidade em São Paulo enfrenta? Nos últimos anos, as pessoas começaram a entender o quanto que a infraestrutura cicloviária é importante. Muitas pessoas já usavam bicicleta antes da bicicleta ganhar espaço na agenda pública. Só que essas pessoas não se viam enquanto usuárias que têm direitos. De uns tempos para cá, as pessoas começaram a entender que a forma de se deslocar nas cidades mais seguras era com infraestrutura prioritária para quem usa a bicicleta. Ou seja, circulando nas ciclofaixas, nas ciclorotas, nas ciclovias e etc.
Com isso, as pessoas começaram a pautar o poder público para que o poder público construísse essa infraestrutura. Aqui em São Paulo, nós sabemos um pouco como foi esse processo, que no início teve muito enfrentamento de alguns setores da cidade que viam que era gasto de dinheiro público em algo que não era prioritário, construir a infraestrutura cicloviária. Muitas pessoas se pautavam de, não tem ciclistas na cidade. Mas a cidade tinha muitos ciclistas, mas eles eram invisíveis para a maior parcela da sociedade, principalmente para a parcela que tem maior capital político e econômico. Com o passar do tempo, foram sendo construídas infraestruturas aqui na cidade. Hoje, nós temos cerca de 500 quilômetros de infraestrutura cicloviária construída. E temos infraestrutura planejada, porém ainda não implantada. Hoje, muitas pessoas olham para as ciclovias e ciclofaixas e veem o quanto elas são importantes, mas ainda não, tem muitos setores que são resistentes à expansão da infraestrutura. Talvez agora, com a pandemia, esse tema ganhe mais evidência e força para que a gente consiga expandir o nosso sistema, principalmente para as áreas periféricas da cidade, que são as áreas que têm menos oferta desse tipo de infraestrutura, mas tem muitos ciclistas que se deslocam entre os bairros nas periferias e das periferias para a região central para trabalhar, porque gostam de usar a bicicleta, acham a bicicleta saudável, ou mesmo porque ela é mais econômica, acabam economizando dinheiro que pode ser destinado para outras finalidades. Eu queria abordar um aspecto antes de entrarmos mais profundamente nessa questão dos reflexos do Covid, do ciclismo e tudo mais, mas ainda um pouco sobre o seu trabalho, sobre sua formação, especialmente pelo fato de você ser uma mulher negra. Quais os desafios que você teve pela frente, tanto no seu curso universitário, no dia a dia como profissão, como profissional que é? Sabemos da dificuldade que tem para o mercado de trabalho de pessoas negras, de pessoas da periferia, a questão das cotas, enfim, tudo isso aí é um grande desafio. Fala para a gente como que você encarou isso e quais os principais problemas que você enfrentou. Eu acessei a universidade pelo programa ProUni como cotista. Então, o meu acesso à universidade veio através de uma política pública focalizada nas pessoas que tinham o meu perfil. Então, isso facilitou o meu acesso ao ensino superior. Por exemplo, minha mãe, também uma mulher negra, não teve a mesma oportunidade, não conseguiu concluir o ensino fundamental. Eu já consegui, inclusive, agora fazer uma pós-graduação. Isso representa muito para minha família. Minha inserção no mercado de trabalho veio muito pelo fato de eu ter conseguido ingressar numa universidade de renome, a qual não teria acesso se não fosse por esse sistema, e ter um acesso a uma boa formação que me possibilitou participar de processos de seleção de estágio e trainee, através dos quais eu consegui acessar esse mercado de trabalho, vou chamar assim, que tem a ver com planejamento urbano, planejamento de transportes, que é pequeno e restrito, mas que foi através dessa atividade profissional que eu consegui me entender enquanto uma mulher negra e periférica e encontrar função social na minha atividade, que é o que me faz ter prazer hoje em atuar nesse tema. Eu acredito que o fato de eu ser uma pessoa com essas características faz com que eu consiga abordar algumas questões com a sensibilidade de uma pessoa que viveu esse lugar e teve e acumulou essas experiências. E aí, por conta disso, eu consigo me aproximar e olhar as políticas públicas e olhar o sistema de transporte que nós temos na cidade hoje com outros olhos. Isso mostra, evidentemente, que a política de cotas não é uma falácia, como muita gente do governo tem dito aí, né? Não, é muito importante. Agora, me diz uma coisa, Kelly, o racismo estrutural ele também se manifesta entre os ciclistas? Olha, o racismo estrutural, como o próprio nome já diz, ele vai estruturar todas as nossas relações, sejam elas quais forem. Principalmente porque ele se esconde dentro de práticas que muitas delas são institucionalizadas e elas se tornam praticamente invisíveis. Então,
quando a gente está falando de planejamento cicloviário, algo que a gente pode citar é o fato de, por exemplo, a Ruth Costa, que é uma das diretoras da União de Ciclistas do Brasil, recentemente participou de uma live. Nessa live, ela citou que toda vez que a prefeitura investe e implanta uma ciclovia, ela nunca começa pela periferia da cidade. Ela implanta a ciclovia na área central, que é onde vai ter mais visibilidade política, mais visibilidade social, e aquilo consegue ser mais facilmente associado a um determinado governo ou em questão, que esteja tomando conta daquela gestão. E então, por quê? E quando a gente fala de racismo estrutural, e como enxergar ele na cidade, uma chave muito importante é a localização. Quando a gente olha para os dados do censo demográfico, que é uma das formas de a gente entender onde estão as pessoas de acordo com o seu perfil, nós conseguimos facilmente verificar que as pessoas negras, que são as pessoas pretas e pardas, elas são moradoras de periferias em sua maioria. E são empobrecidas em sua maioria. Então, se eu não construo infraestrutura conectando essas pessoas às oportunidades, por exemplo, ao emprego, à educação, ao lazer, de forma que elas consigam chegar de bicicleta, que podemos dizer de forma meio geral, que é muito mais barato e acessível, eu estou reproduzindo o racismo estrutural no planejamento da minha infraestrutura cicloviária. Certo. Então, você concorda que o racismo estrutural está previsto nas políticas públicas? Quando ela não vai fazer a ciclovia na periferia, nem para a Zona Sul, nem para a Zona Leste, ela está estruturando o racismo de uma maneira invisível, é isso? Isso. Ele está enraizado na hora que a gente desenha a política pública e na hora que a gente implementa ela através da implantação de infraestrutura cicloviária para ciclos, estações de compartilhamento de bicicleta, assim que ele aparece. Então, mas nas várias reuniões que eu já participei da Câmara Temática da Bicicleta e do Conselho Municipal de Trânsito, isso falando de São Paulo, sem entrar no mérito de outros lugares aí do estado. O que a gente muito ouve representantes do governo falar, e eu particularmente sei que é uma desculpa, mas eles falam muito, mas a gente faz ciclovia, mas não tem quem usa, ou seja, não há procura, tal. A gente colocou uma ciclovia no bairro X e não tem ciclista passando lá. Aí entra aquele embate da oferta e da procura, né? Como é que é isso? Eu acho que primeiro a gente também tem que questionar a forma que a gente afere, ou seja, como a gente conta quantas pessoas passam pedalando por um determinado lugar. Muitas vezes a gente usa de pesquisas que têm pouca sensibilidade para a gente saber quem está usando bicicleta, para onde essas pessoas estão indo. A Ciclocidade fez uma pesquisa de contagem aqui em São Paulo de ciclistas que revelou, por exemplo, que no eixo da Radial Leste passam muitos ciclistas. E a Radial Leste, por exemplo, é um dos eixos onde a carência de continuidade de infraestrutura é muito visível, porque é um eixo importante para conectar a Zona Leste com a região central de São Paulo, e ela acaba ali no Tatuapé e ela não continua. E aí você tem que ou entrar por dentro do bairro e procurar vias mais seguras para continuar o seu trajeto, pegar alguns trechos dispersos de infraestrutura cicloviária, ou você se arrisca e vai pedalando junto aos carros, mas dependendo da sua experiência enquanto ciclista, ou até do tipo de bicicleta que você usa, você pode estar em altíssimo risco por conta da velocidade dos veículos. Esse é, por exemplo, um exemplo. Outra questão é que a demanda por bicicleta ela pode ser induzida de outras formas, não só com infraestrutura cicloviária. Claro que a infraestrutura cicloviária é muito importante, e muitas vezes a gente tem que pensar se a gente está construindo infraestrutura no lugar correto. E para o poder público conseguir chegar nessa resposta, ele precisa se aproximar mais das pessoas, conversar com a sociedade civil e saber realmente quais são os principais corredores para que elas consigam chegar nos seus destinos. A infraestrutura cicloviária vai reproduzir também subordinação territorial, que é reforçar essa dinâmica centro-periferia. E, muitas vezes, ela poderia conectar os bairros periféricos e fomentar desenvolvimento urbano a partir do uso da bicicleta.
Outra questão que, por exemplo, cidades como Paris estão realizando agora é dar subsídios para quem utiliza a bicicleta, para fazer os seus deslocamentos. Visto que a bicicleta é um meio que as pessoas fazem benefício para si, porque elas tendem a ter uma saúde melhor por conta do exercício rotineiro, e também elas não poluem a cidade, não emitem material particulado, portanto, elas contribuem para um ar melhor e beneficia todo mundo. Você falou na Europa, né? Você acredita que aqui em São Paulo também vai ter um movimento de valorizar a bicicleta, de ter mais espaço para a bicicleta, reduzindo o espaço dos automóveis? Eu acredito que a gente tem uma grande tarefa pela frente. Uma delas é combater a cultura do automóvel, porque o automóvel ele está no imaginário da sociedade como o meio de transporte mais eficiente e o meio de transporte que te proporciona mais liberdade, além de ser associado com outras questões, como, por exemplo, ter poder aquisitivo. Eu acho que tem esse obstáculo, e também quando acho que a gente tem que olhar com admiração para os países que estão conseguindo expandir o seu sistema. Acho que também olhar para os nossos vizinhos pode ser mais interessante, porque os aspectos socioeconômicos e ambientais deles são mais parecidos com os nossos, por exemplo, como na cidade de Bogotá e Buenos Aires, que também está investindo no sistema de cicloviário para enfrentar a pandemia. E também não deixar de ter sensibilidade com as nossas características sociais e territoriais e conseguir, a partir delas, construir soluções integradas à nossa realidade. Por exemplo, a distância que muitos bairros têm em relação à área central, muitas vezes impedem que a pessoa consiga imaginar usar a bicicleta no dia a dia dela. Só que sempre é possível pensar a bicicleta associada com outros meios de transporte, por exemplo, com trem, com metrô e com ônibus, de modo que a pessoa consiga fazer uma parte do trajeto dela de bicicleta, complementar com o ônibus e até às vezes finalizar com a bicicleta novamente, tornando possível que uma pessoa que mora, por exemplo, em cidade de Tiradentes, consiga incluir a bicicleta no seu dia a dia, seja ela uma bicicleta própria ou até uma bicicleta que ela pode pegar numa estação de compartilhamento. Então, essa questão aí do transporte intermodal, da questão intermodal do transporte, em que nós tivemos em São Paulo um retrocesso. Vários bicicletários de estações da CPTM foram fechados, né? Contrariando a própria política de incentivo ao ciclismo na periferia, como você disse, que favoreceria o ciclista sair da sua casa, não ter que pegar uma van superlotada ou um ônibus superlotado até a estação de metrô ou de trem, deixar sua bicicleta ali com segurança. Hoje o número de bicicletários nas estações de trem e terminais de ônibus e metrô em São Paulo é ínfimo, né? Considerando uma demanda que existe aí, uma demanda reprimida, né, Kelly? E o horário também de utilização dos trens e metrôs, eu acho que tinha que ser durante o dia todo, não apenas uma parte da manhã ou uma parte da tarde. Sim. Com o avanço da pandemia aqui no Brasil, muitas cidades elas decidiram optar pelo que eu chamo de caminho errado para combater a pandemia, que ao invés de diminuir a necessidade de viagens das pessoas, que é criar meios para que as pessoas não precisem sair de casa, elas restringiram a quantidade de opções de mobilidade das pessoas. Mas muitas delas continuaram tendo que ir trabalhar porque estavam atuando ou atuam em serviços essenciais, que não param, mesmo durante a pandemia. Fruto disso, nós vimos ônibus cheios, a política de fechamento dos bicicletários foi algo que foi implantado, mas depois, com pressão da sociedade civil, o poder público cedeu. No entanto, falta uma visão do poder público como a bicicleta enquanto aliada do combate da pandemia, porque já faltava antes uma visão do poder público de entender que a bicicleta é parte do sistema de mobilidade urbana, que ela não é acessória, ela é importante e ela precisa funcionar de forma integrada. Em relação aos horários, isso é um problema muito grande, porque, por exemplo, normalmente o poder público usa para reforçar, não deixar a bicicleta embarcar nos horários de pico, o fato de que os ônibus são muito lotados. Em alguns lugares, realmente, eles são muito lotados. E é complicado conseguir pensar como que a bicicleta pode embarcar em alguns ônibus em que as pessoas elas vão, às vezes, parte do caminho penduradas na porta.
Porque a nossa cidade, ela é muito desigual. Tem muitas pessoas morando nas periferias que vêm todas ao mesmo tempo e no mesmo horário trabalhar nas regiões centrais. Só que Mas hoje, o por trem exemplo... o trem e o metrô podiam colocar vagões específicos durante o dia todo. Mesmo os vagões, por exemplo, a linha vermelha é uma linha muito lotada, muito cheia, mas eu acho que a gente usa pouco a tecnologia. Hoje a gente consegue monitorar as catracas, monitorar quantas pessoas entram, qual que é o tipo de lotação, e eu acho que os horários eles têm margem para expansão hoje. Eu acho que falta estudo, falta vontade política de tentar entender quais são as dinâmicas, porque, por exemplo, às vezes numa linha que faz uma conexão terminal São Mateus, terminal Parque Dom Pedro, não seja possível ampliar tantos horários, mas em linhas, por exemplo, que conectam a Barra Funda com Perdizes, ou que conectam a Barra Funda com Pinheiros, seja possível ter um outro tipo de ampliação. Então, eu acho que a gente tem que tentar pensar as coisas de forma mais estratégica, fazendo uso da tecnologia para a gente verificar aonde a gente tem possibilidade de expandir horários, a integração da bicicleta com o metrô e com o ônibus, e também entender que a bicicleta pode ser um jeito de esvaziar algumas linhas de ônibus, porque algumas linhas que conectam os bairros com o metrô poderiam ficar mais vazias se parte da população fosse de bicicleta até o metrô. Kelly, eu já ouvi muita gente falar, eu, por exemplo, eu sou um privilegiado, considerando a situação de São Paulo e de muita gente que mora distante do centro, eu moro próximo do centro, vou trabalhar de bicicleta, volto de bicicleta, tenho onde guardar minha bike no meu trabalho e tudo. Mas tem muita gente que não tem essa opção, exatamente por falta de bicicletário, pelo fato de que os imóveis em São Paulo não foram pensados disso, são pouquíssimos os imóveis que têm bicicletário. Eu tenho bicicletário no meu prédio porque eu sou ciclista e eu era síndico. Aí eu já aproveitei a deixa e fiz um bicicletário lá, né? Considerando essa coisa. Mas a população reclama, pô, eu vou chegar no escritório todo transpirado. Eu já vi muito jornalista comentar, inclusive, isso, eu não tenho subidas e descidas e tal. Tem mais espaço para bicicleta em São Paulo, mesmo diante desse quadro, São Paulo ser uma cidade com altos e baixos e tal, não tem onde o pessoal deixar. Pelos estudos, pelas pesquisas que vocês fizeram, tem mais espaço para bicicleta, para ciclovias em São Paulo? Como eu trabalhei já com planejamento de infraestrutura cicloviária, um ponto interessante é que as pessoas elas tendem a pensar infraestrutura cicloviária como elas pensam infraestrutura para carro e fazem uma transição de lógica sem adequação. Então, por exemplo, muitas vezes você tem uma topografia mais acentuada em um lugar, mas você tem uma possibilidade de uma via mais plana, mais contínua nas proximidades. Estudos mais aprofundados podem demonstrar isso. Muitas vezes você quer evitar o conflito com o automóvel e diminuir a faixa e etc. E você coloca alguns planejadores colocam as ciclofaixas numa via local muito íngreme, mas, por exemplo, poderiam ter colocado numa via com características de fundo de vale, mais plana. Muitas vezes nessa hora de escolher se incomoda o automóvel ou não, a infraestrutura cicloviária é colocada num lugar que é inadequado e vai requerer mais esforço do ciclista na hora de subir uma ladeira, por exemplo. Espaço a gente tem, a nossa cidade é enorme. A questão é que o espaço urbano está em disputa. E quando o espaço urbano está em disputa, a gente precisa conseguir de alguma forma ganhá-la, né? Precisa de capital político para gastar, capital social para gastar. Então a gente precisa de mais pessoas manifestando interesse em usar a bicicleta, que as pessoas acreditem que realmente bicicleta pode ser uma solução para alguns deslocamentos. Às vezes não pode ser para você ir para o seu trabalho, mas pode ser para você ir levar seu filho na escola. Quando a gente fala da mobilidade da mulher na cidade, é sempre importante falar que as mulheres elas acabam, por causa da forma que a nossa sociedade se estrutura, que é injusta, assumindo mais funções para a manutenção do lar e da família. Então, elas acabam sendo as responsáveis por levar e trazer o filho na escola, por fazer compras,
por fazer deslocamentos mais curtos e também deslocamentos de trabalho. Então, a bicicleta pode auxiliar muito os deslocamentos das mulheres, dando mais autonomia e mais rapidez para esses deslocamentos que elas já costumam fazer. E mesmo quando a gente está falando de qual deslocamento importa, se é só deslocamento para o trabalho ou se a vida acontece através de outros deslocamentos também, isso também está em disputa. Em relação a ter espaços de bicicleta e chuveiro, o poder público tem como estimular que as empresas e que as novas edificações prevejam chuveiros para ciclos, para abrigar. Porque muitas vezes ela obriga a ter vagas mínimas de acordo com o seu para carro, de acordo com o uso. Então, por que não solicitar a disponibilidade de local para guardar a bicicleta também, não é? Tá certo. Eu queria agradecer a tua participação. Nosso tempo está terminando, Aparecido. Vamos ter que encerrar. Que pena. Infelizmente, vamos ter que encerrar. Mas eu queria agradecer muito a participação da Kelly e pedir para todos curtirem nosso canal, entrarem no Bike no Ar e vamos fazer a bicicleta vencer essa disputa por espaço que a Kelly nos falou nesse momento. É com você, Aparecido. Kelly, muito obrigado. Foi um prazer falar contigo. Parabéns pelo teu trabalho e parabéns ao IDEC, pela equipe toda do IDEC. Eu sei que é uma entidade de grande respeito. Temos aí a luta que vocês fizeram dos planos econômicos, uma série de frentes aí que o IDEC tem tomado. E foi um prazer muito grande falar para você. Abraço a você e a todo o pessoal lá do IDEC. Viu? Eu que agradeço, Aparecido e Luiz. Eu convido a quem estiver vendo essa live a conhecer o site do IDEC, saber um pouco mais sobre o nosso trabalho. Nós produzimos muito conteúdo a respeito das ações que nós fomentamos e realizamos na luta pela defesa do direito das pessoas, inclusive que usam bicicleta. Falou. Tchauzão, gente. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Bike no Ar, o canal do ciclista.